Boa noite. Boa noite a todas e todos. Meu nome é João, em nome do 11 de agosto, na gestão Coletivo Contraponto e Levante Popular da Juventude, saudar todos os presentes, os convidados e os organizadores. Muito bem-vindos a essa sala. Sejam todos muito bem-vindos a essa sala, que tantas vezes serviu de palco à luta e resistência dos estudantes e dos movimentos sociais nessa faculdade. E acredito que o dia de hoje será mais um dia que vai entrar na história da Sala dos Estudantes do Largo de São Francisco. Por isso, é muito bom contar com a presença de vocês. Ainda mais considerando que o Brasil hoje passa por um dos mais graves momentos de sua história. Estamos vendo diariamente conquistas árduas do povo brasileiro serem derrubadas pelos parasitas que deram o golpe contra o mandato da Dilma Rousseff no ano passado. Já nos tiraram o pré-sal, agora nos querem tirar a CLT, querem tirar também a aposentadoria e a dignidade do trabalho, mas também querem tirar a vida dos que lutam. E agora faço uma menção honrosa aos companheiros que tombaram no massacre de Colniza nessa semana. Mas só não podem tirar a determinação do povo brasileiro. E numa hora tão sombria como essa que vivemos, em primeiro lugar, nós devemos organizar a resistência e apresentar uma saída. E a única saída possível é estabelecer um projeto nacional ancorado na supremacia dos trabalhadores do Brasil e na soberania nacional. Podem dizer, ingenuamente ou de má fé, que o Estado Nacional, que a soberania ou que o patriotismo são conceitos ultrapassados, conceitos inúteis, ou alguns dizem até que são conceitos reacionários. E podem também vender para a gente a ideia de que a globalização nos rendeu flores e é uma alternativa à paz do mundo. Mas por trás dessas lamúrias e mentiras está o inegável fato e o inegável fracasso do neoliberalismo nos anos 90. Por quê? Porque esse projeto não é capaz de oferecer uma alternativa concreta ao desenvolvimento nacional. E porque não há desenvolvimento nacional sem um projeto nacional. Não há desenvolvimento nacional sem povo e não há desenvolvimento nacional sem soberania. O Brasil já trilhou algumas vezes na sua história os caminhos do desenvolvimento e de um projeto nacional. Fez progressos que me fazem ter um orgulho imenso da minha pátria. O Brasil ele se industrializou a uma velocidade muito superior a qualquer país rico. A gente fez em 30 anos o que eles demoraram 200. E nós fizemos com o nosso sangue, sem colonialismo, sem imperialismo. O Brasil, em menos de 10 anos, tirou milhões de pessoas da miséria. Mas sempre quando a gente tem um ciclo de avanços, um ciclo progressista, vem um golpe. Assim como ocorreu o suicídio de Getúlio Vargas, assim como ocorreu o golpe militar e o golpe de 2016, junto com os efeitos antinacionais da Operação Lava Jato. Diante disso, nos é dado o imperativo histórico de resistir aos ataques, e por isso nós, no 11 de agosto, convocamos todas e todos a se somar na luta pela greve geral de amanhã, e também o papel de fazer de cada dia uma nova luta para construir um projeto nacional. E assim, nós confiamos no povo e nos trabalhadores do Brasil, e nos mantemos a crença inabalável nos destinos de nosso país como uma pátria livre, justa e soberana. Viva o povo brasileiro! Agora, eu gostaria de convidar todas e todos para se levantarem para a execução do hino nacional, na voz da soprano Lucila Trachtenberg. Agora vamos ajustar, né? Porque você subiu um pouco, como é que a gente vai fazer aqui? Alô? Onde é que você subiu? Mexeu aqui. Oh, meu Deus. Ah. Alô? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante,
o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Bom, boa noite a todos. Eu sou Eleonora Dircena e com esse grupo que está aqui, na plateia aqui, nós estamos dando as boas-vindas, né, a todos e a todas, agradecendo a calorosa receptividade que o Centro 11 de Agosto nos deu e nos proporcionou esse espaço nesse dia. Eu venho aqui falar rapidamente sobre o que é esse grupo. É um grupo de pessoas que se reuniu porque a situação está dramática. Quer dizer, a gente está discutindo já há alguns meses a situação terrível em que o país mergulhou depois do golpe parlamentar do ano passado, que acaba de completar um ano. Depois disso, a gente viu que não se tratava apenas de um golpe banal. Quer dizer, o que aconteceu depois do golpe é que a própria ideia de nação estava sendo demolida, estava sendo esquartejada. Quer dizer, o país inteiro está sob ataque nesse momento. Nos últimos meses, nós estamos sob ataque. E foi com essa preocupação que nos reunimos e discutimos o que fazer, né,
como encarar essa situação que é tão terrível. E aí nós estamos pensando, o João falou da perda de direitos, né? Vimos ontem cenas terríveis disso, né, no Congresso Nacional, mas não são só a perda de direitos, não é só a aposentadoria, é muito mais do que isso, né? Como ele falou também, tem a questão do pré-sal, as próprias empresas brasileiras, as indústrias, o BNDES, onde a gente olha, há uma sanha destruidora em curso, né? Demarcação de terra indígena, saúde, educação, quer dizer, qualquer área, o que a gente está vendo é uma coisa absurda está acontecendo. Então, por isso nos reunimos e por isso fizemos essa proposta de discussão de um projeto nacional para o país nesse momento, né? E é emocionante estar aqui nessa hora, nesse lugar, que já viu tanta luta, não só mais recentemente, mas essa faculdade praticamente a história, tem dentro dela a história do Brasil. Então, se a gente olhar no século XIX, aqui mesmo onde a gente está, a campanha abolicionista tomou força. Quer dizer, os brasileiros inconformados com a escravidão, brasileiros de diversos matizes, ficaram aqui nesse lugar e deram vazão ao movimento abolicionista. Depois houve toda a discussão da República. No século XX, logo no início do século XX, quando foi criado esse centro acadêmico, logo em seguida também foi aqui que o centro acadêmico e a faculdade se incorporou e fortificou a campanha do Petróleo é Nosso, né? A campanha do Petróleo é Nosso, que talvez a gente tenha que reviver agora, né? Tenha que reestruturar, organizar, mobilizar as pessoas novamente. Depois houve a ditadura militar, né? E também aqui as vozes se uniram contra a ditadura militar, contra invasões que ocorreram nessa faculdade durante a ditadura. Houve a resistência, houve a luta pela anistia, tudo isso passou aqui pela Faculdade de Direito. Então, eu agradeço muito ao Centro Acadêmico por ter nos acolhido, e agradeço a presença de todos. E agora eu vou passar para o grupo Abominável Companhia, que vai ler um manifesto que a gente está inaugurando hoje, um manifesto contra a desnacionalização, contra a perda de direitos, mas é um manifesto pelo Brasil, que diz que a gente pode fazer, a gente pode dar um basta nisso, a gente pode ir para frente, a gente tem todas as condições de reconstruir esse país, desde que a gente tenha um sentimento de união, e eu acho que essa sala lotada hoje demonstra que a gente tem condição de mudar a situação do país hoje. Então, eu gostaria de passar, então, para a Kátia Calçavara, o Tadeu Ibarra e o Gil Pires, que são da companhia, da Abominável Companhia, que vai ler o manifesto. Em seguida, nós vamos passar para a mesa, eu vou apresentar cada um dos componentes da mesa, embora sejam todos muito conhecidos, e a gente vai passar as falas, e com vocês, a Abominável Companhia. Acho que fui eu. Boa noite. O Brasil vive uma crise sem precedentes. O desemprego atinge níveis assustadores. Endividadas, empresas cortam investimentos e vagas. A indústria definha, esmagada pelos juros reais mais altos do mundo e pelo câmbio sobreapreciado. Patrimônios construídos ao longo de décadas são desnacionalizados. Mudanças nas regras de conteúdo local atingem a produção nacional. A indústria naval, que havia renascido, decai. Na infraestrutura e na construção civil, o quadro é de recuo. Ciência, cultura, educação e tecnologia sofrem cortes. Programas e direitos sociais estão ameaçados. Na saúde e na previdência, os mais pobres, os mais velhos, os mais vulneráveis são alvo do abandono. A desigualdade volta a aumentar após um período de ascensão dos mais pobres. A sociedade se divide e se radicaliza.
abrindo espaço para o ódio e o preconceito. No conjunto, são as ideias de nação e da solidariedade nacional que estão em jogo. Todo esse retrocesso tem apoio de uma coalizão de classes financeiro-rentista que estimula o país a incorrer em déficits em conta corrente, facilitando, assim, de um lado, a apreciação cambial de longo prazo e a perda de competitividade de nossas empresas, e, de outro, a ocupação de nosso mercado interno pelas multinacionais, os financiamentos externos e o comércio desigual. Esse ataque foi desfechado num momento em que o Brasil se projetava como nação, se unindo a países fora da órbita exclusiva de Washington. Buscava alianças com países em desenvolvimento e com seus vizinhos de continente, realizando uma política externa de autonomia e cooperação. O país construía projetos com autonomia no campo do petróleo, da defesa, das relações internacionais, realizava políticas de ascensão social, reduzia desigualdades em que pesem os efeitos danosos da manutenção dos juros altos e do câmbio apreciado. Para o governo, a causa da grande recessão atual é a irresponsabilidade fiscal. Para nós, o que ocorre é uma armadilha de juros altos e de câmbio apreciado que inviabiliza o investimento privado. A política macroeconômica que o governo impõe à nação apenas agravou a recessão. Quanto aos juros altíssimos, alega que são, entre aspas, naturais, decorrendo dos déficits fiscais, quando, na verdade, permaneceram muito altos, mesmo no período em que o país atingiu suas metas de superávit primário, 1999 e 2012. Buscando reduzir o Estado a qualquer custo, o governo corta gastos e investimentos públicos, esvazia o BNDES, esquarteja a Petrobras, desnacionaliza serviços públicos, oferece grandes obras públicas apenas a empresas estrangeiras, abandona a política de conteúdo nacional, enfraquece a indústria nacional e os programas de defesa do país e liberaliza a venda de terras a estrangeiros, inclusive em áreas sensíveis ao interesse nacional. Privatizar e desnacionalizar monopólios serve apenas para aumentar os ganhos de rentistas nacionais e estrangeiros e endividar o país. O governo antinacional e antipopular conta com o fim da recessão para se declarar vitorioso. A recuperação econômica virá em algum momento, mas não significará a retomada do desenvolvimento, com a ascensão das famílias e avanço das empresas. Ao contrário, o desmonte do país só levará à dependência colonial e ao empobrecimento dos cidadãos, minando qualquer projeto de desenvolvimento. Para voltar a crescer de forma consistente, com inclusão e independência, temos que nos unir, reconstruir nossa nação e definir um projeto nacional. Um projeto que esteja baseado nas nossas necessidades, potencialidades e no que queremos ser no futuro. Um projeto que seja fruto de um amplo debate. É isto que propomos nesse manifesto, o resgate do Brasil, a construção nacional. Temos todas as condições para isso. Temos milhões de cidadãos criativos que compõem uma sociedade rica e diversificada. Temos música, poesia, ciência, cinema, literatura, arte, esporte, vitais para a construção de nossa identidade. Temos riquezas naturais, um parque produtivo amplo e sofisticado, dimensão continental e a maior biodiversidade do mundo. Temos posição e peso estratégicos no planeta. Temos histórico de cooperação multilateral em defesa da autodeterminação dos povos e da não intervenção. O projeto reacionário e carente de legitimidade, ou melhor, o governo reacionário e carente de legitimidade não tem um projeto para o Brasil, nem pode tê-lo, porque a ideia de construção nacional é inexistente no liberalismo econômico e na financiarização planetária. Cabe a nós repensarmos o Brasil para projetar o seu futuro, hoje bloqueado, fadado à extinção do empresariado privado industrial e à miséria dos cidadãos. Nossos pilares são autonomia nacional, democracia, liberdade individual,
desenvolvimento econômico, diminuição da desigualdade, segurança e proteção do ambiente, os pilares de um regime desenvolvimentista e social. Para termos autonomia nacional, precisamos de uma política externa independente, que valorize um maior entendimento entre os países em desenvolvimento e um mundo multipolar. Para termos democracia, precisamos recuperar a credibilidade e a transparência dos poderes da República. Precisamos garantir diversidade e pluralidade nos meios de comunicação. Precisamos reduzir o custo das campanhas eleitorais e diminuir a influência do poder econômico no processo político, para evitar que as instituições sejam cooptadas pelos interesses dos mais ricos. Para termos justiça, precisamos de um poder judiciário que atue nos limites da Constituição e seja eficaz no exercício de seu papel. Para termos segurança, precisamos de uma polícia capacitada, agindo de acordo com os direitos humanos. E para termos liberdade, precisamos que cada cidadão se julgue responsável pelo interesse público. Precisamos estimular a cultura, dimensão fundamental para o desenvolvimento humano pleno, protegendo e incentivando as manifestações que incorporem a diversidade dos brasileiros. Para termos desenvolvimento econômico, precisamos de investimentos públicos, financiados por poupança pública, e principalmente investimentos privados. E para os termos, precisamos de uma política fiscal, cambial, socialmente responsáveis. Precisamos de juros baixos e taxas de câmbio competitivas. E precisamos de ciência e tecnologia. Para termos diminuição da desigualdade, precisamos de impostos progressivos e de um estado de bem-estar social amplo, que garanta de forma universal educação, saúde e renda básica. E precisamos garantir às mulheres, aos negros, aos indígenas e aos LGBTs direitos iguais aos dos homens brancos e ricos. Para termos proteção do ambiente, precisamos cuidar de nossas florestas, economizar energia, desenvolver fontes renováveis e participar do esforço para evitar o aquecimento global. Nesse manifesto inaugural, estamos nos limitando a definir as políticas públicas de caráter econômico. Apresentamos, assim, os 5 pontos econômicos do projeto Brasil-Nação. 1. Regra fiscal que permita a atuação contracíclica do gasto público e assegure prioridade à educação e à saúde. 2. Taxa básica de juros em nível mais baixo, compatível com o praticado por economias de estatura e grau do desenvolvimento semelhantes ao do Brasil. 3. Superávit na conta corrente do balanço de pagamentos, que é necessário para que a taxa de câmbio seja competitiva. 4. Retomada do investimento público em nível capaz de estimular a economia e garantir o investimento rentável para empresários e salários que reflitam uma política de redução de desigualdade. 5. Reforma tributária que torne os impostos progressivos. Esses 5 pontos são metas intermediárias. São políticas que levam ao desenvolvimento econômico com estabilidade de preços, estabilidade financeira e diminuição da desigualdade. São políticas que atendem a todas as classes, exceto a dos rentistas. A missão do projeto Brasil-Nação é pensar o Brasil, é ajudar a refundar a nação brasileira, é unir os brasileiros em torno das ideias de nação e desenvolvimento, não apenas do ponto de vista econômico, mas de forma integral. Desenvolvimento político, social, cultural, ambiental. Em síntese, desenvolvimento humano. Os 5 pontos econômicos do Projeto Brasil são seus instrumentos, não os únicos instrumentos, mas aqueles que mostram que há uma alternativa viável e responsável para o Brasil. Obrigado. Muito
obrigada pela participação da companhia, a Nova Companhia. Quero, então, aqui fazer a apresentação da mesa. Acho que todos são bastante conhecidos. Alessandro Ottaviani, Pedro Celestino, Fábio Cômodo Parata, Bresser, Celso Amorim, Raduan Assar, Maria Vitória, Gilberto Bekovic. Bom, então, nós vamos dar continuidade com a fala do professor Comparato. Caras amigas, caros amigos, nós estamos hoje à noite nesta faculdade presenciando um fato da maior importância para o Brasil. Afinal das contas, trata-se de um projeto nacional, mas qual é o coração de uma nação? É o povo. Acontece que, neste país, o povo sempre foi uma espécie de assombração. Em 1549, Tomé de Souza chegou à Bahia para inaugurar o governo geral. Ele vinha acompanhado de 1.200 funcionários, civis e militares, de 3 jesuítas. Faltava apenas alguma coisa para que o regimento geral de governo pudesse funcionar. Faltava povo. Em 1822, nós tivemos a independência do país. Mas a independência do país não foi uma revolta do povo brasileiro contra o rei de Portugal. Foi uma revolta do povo português contra o rei, o soberano, no Brasil. A partir daí, nós sempre tivemos 2 ordenamentos jurídicos. Um oficial, equivalente aos melhores do mundo, como temos hoje uma Constituição cidadã. Mas temos também um ordenamento efetivo, aquele que realmente é aplicado. Esse é de acordo com os interesses da oligarquia do Brasil. E isto se repete praticamente a cada ano, a cada Constituição, a cada governo novo. Em 1889 foi proclamada a República, mas foi proclamada por engano. Ou seja, o Marechal Deodoro ele não queria propriamente derrotar o imperador. Ele só queria fazer por abaixo o Ministério Ouro Preto. E o que disse uma testemunha famosa, e a frase dela foi repetida durante décadas. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, sem saber do que se tratava. Muitos acreditavam estar vendo uma parada. Em 1930, finalmente, fizemos uma revolução. Só que, como disse o então futuro ministro de Getúlio Vargas, precisamos fazer a revolução antes que o povo a faça. E é por isso que aqui estamos. Já não falo do regime instaurado em 64, que, segundo um grande jornal de São Paulo, não foi uma ditadura, foi uma ditabranda. E quando um professor desta casa
e uma professora da Faculdade de Educação protestaram contra isso, o diretor de redação do jornal disse que ambos eram cínicos e mentirosos. Meus caros, hoje nós precisamos assumir esse compromisso. Não somos nós que vamos reconstruir esse país. Deve ser o povo brasileiro. Mas, para isso, ele precisa ser educado, ele precisa ser organizado. E é esta a missão deste grupo que se reúne hoje para proclamar este manifesto. Nós temos que pôr o povo brasileiro não na condição de figurante do teatro político, como até agora ele foi, mas simplesmente como o povo soberano. Muito obrigada, professor Comparato. Eu vou ler aqui rapidamente uma mensagem que foi enviada pelo Paulo Sérgio Pinheiro, que não pode estar aqui hoje. Vou passar a leitura. A democracia vivida nos últimos 20 anos tem tido suas instituições, como o parlamento, cada vez mais submetidas aos interesses privados dos setores econômicos e políticos mais retrógrados. O impeachment e o governo usurpador promovem o desmonte do país, visando reverter os ganhos efetivos que as populações mais pobres do Brasil tiveram nas últimas 2 décadas de consolidação da democracia. Agora é a democracia constitucional, ela mesma, que corre perigo. A proteção de que o brasileiro mais vulnerável necessita é um constitucionalismo forte, da defesa de todos os direitos conquistados a partir da Carta de 1988. A vaga atual da desconstrução da democracia não... A vaga atual de desconstrução da democracia, não nos iludamos, nos ameaça a todos, dissidentes de todo tipo, sindicalistas, mulheres, afrodescendentes, trabalhadores sem terra, intelectuais, indígenas, massacrados pela polícia em Brasília esta semana, LGTB, intelectuais, jovens, professores, jornalistas independentes. O imperativo da luta democrática é trabalhar estreitamente com todos que acreditam no diálogo, que respeitam a verdade e que estão dispostos a reconhecer as divergências. Nós devemos estar na esquerda e no centro, o que não é fácil, mas é a missão histórica da vez. Mais do que nunca, é essencial uma proposta de estratégia política democrática para transformar as relações de poder no interior da economia e do poder, para que possa haver efetivamente mudanças. Por isso, subscrevemos integralmente o projeto Brasil-Nação. Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, professor titular de Ciência Política da USP. Eu vou passar a palavra agora para a Leda Paulani, professora de Economia da USP, que teve um trabalho muito importante aqui na elaboração desse documento. Professora. Bem, boa noite a todos. Eu queria dizer, parafraseando um autor que eu acho que todos que estamos aqui conhecemos, que hoje, nesse dia 27 de abril, um espectro ronda o Brasil, o espectro da greve geral. E que contra ela... se levantam todas as velhas forças do sistema econômico, político, oligárquico, elitista e rentista que constituem a história do nosso país. Todas essas forças, a mídia, o grande capital, os interesses estrangeiros sobre os nossos recursos, o capital financeiro, as famílias rentistas, as grandes fortunas. Todos se levantam contra a greve geral. Mas ela é, sem dúvida,
a única saída e a única alternativa que um povo que ainda sonha com a sua dignidade pode ter num momento como esse. A greve geral é uma resposta a um assalto que foi perpetrado no Brasil, um assalto ao poder, um assalto aos sonhos, um assalto à esperança de que o Brasil possa vir se constituir como nação efetivamente. Esse manifesto é o resultado da inquietação, da percepção de todos que estiveram em sua elaboração, de que é preciso reagir, de que é preciso fazer algo, de que é preciso apresentar uma saída. E a saída que não seja esse programa neoliberal hard ou liberal hard, que a essas alturas faz pouca diferença se a gente coloca o prefixo neo ou não na palavra liberal. É um programa liberal hard, né, que esse governo usurpador que está aí tomou o poder para fazer. O próprio presidente Michel Temer, ou esse senhor que está sentado na cadeira, não vou chamar de presidente, ele disse, tão logo assumiu o cargo, que eles tinham um programa, ele disse numa entrevista fora do país, eles tinham um programa, que era o Ponte para o Futuro, que eu chamei num artigo meu, sabendo da contradição em termos, que era esse título de Ponte para o Abismo, né, porque para o abismo não precisa ponte, você pula, tá certo? Mas disse lá o Temer que eles tinham, sim, um projeto e um programa para o Brasil, mas que a Dilma não quis implementar. Então, teve que dar um jeito, né? Então, está aí o jeito que está sendo dado e está aí a reação. Vamos ver quem vai levar a melhor. Não passarão, greve geral amanhã, Projeto Nação em Pé. Muito obrigada, Leda. Eu passo a palavra agora a Pedro Celestino, que é o presidente do Clube de Engenharia do Rio, e que também está aqui, vai falar para nós também de uma outra iniciativa de vários intelectuais em torno dessa questão nacional. São muitas pessoas em muitos lugares do Brasil que estão com o mesmo pensamento que está predominando nessa sala. Então, Pedro Celestino, por favor. Boa noite a todas e todos. Boa noite, ministro, nosso eterno ministro Bresser Pereira, ministro Celso Amorim, demais integrantes da mesa, para o Clube de Engenharia, que é uma instituição centenária, a primeira instituição representativa da engenharia brasileira. Estar presente neste ato é um indicativo de orgulho e um indicativo da importância que damos ao que sucede nesse país hoje. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem extensão territorial, recursos naturais e população que fazem com que seja necessariamente um ator global. E tem, na força do seu mercado, do seu povo, o centro dinâmico da sua economia e da sua vida. É isso que está em jogo hoje. Nós não fomos vítimas de uma simples mudança de governo. Houve uma ruptura com um projeto de 60 anos, que veio do pós-guerra, que fez com que, em pouco tempo, São Paulo deixasse de ser locomotiva através do café e passasse a ser esse centro industrial pujante, extraordinário, que emprega milhões de trabalhadores. Isso é que está em jogo, é a destruição
de um modelo de desenvolvimento que fez com que passássemos dos anos 60 a uma posição absolutamente subalterna no mundo. Uma geada em São Paulo provocava uma crise cambial para sermos uma das maiores economias do mundo. Quer se destruir o que foi construído e nos remeter, mais uma vez, à condição de simples exportadores desta feita de proteínas vegetais, animais e de recursos minerais. É um retrocesso inconcebível. Por conta disso, o Clube de Engenharia se associa a manifestações que levem à sociedade brasileira, ao povo, como bem disse o professor Comparato, 3 propostas. A defesa intransigente da democracia, do nosso ordenamento jurídico, da nossa Constituição. A defesa dos direitos sociais e trabalhistas, que não são de ontem, que são da década de 40 e foram progressivamente aumentados, inclusive na ditadura. E agora se joga ao mar conquistas de 80 anos. E o terceiro ponto, a defesa da nossa soberania, do que resta dela. E essa crise tem como um dos seus focos o fato de termos descoberto a maior reserva de petróleo de boa qualidade do planeta nos últimos 30 anos. Não por acaso, o primeiro ato do governo que se instalou após a deposição da presidente Dilma foi abrir mão da Petrobras ser operadora exclusiva nos campos do pré-sal. Isso é que está em jogo. Nós nos associamos à iniciativa do professor Bresser Pereira. Como tínhamos, na Escola de Sociologia e Política, reunido lideranças sindicais, empresariais, representantes de movimentos sociais, inclusive o professor Bresser, nós consideramos que é absolutamente necessário, dada a gravidade da crise, que nos organizemos em um centro de reflexão que unifique todos esses movimentos que se espalham pelo país, tendo como coordenador o professor Bresser Pereira. Essa é a proposição que o Clube de Engenharia traz a este movimento. Parabéns pela iniciativa, professor. É disso que nós precisamos. E o nosso povo dará a resposta amanhã, na maior manifestação política da nossa história, porque será uma manifestação nacional. Será uma manifestação abrangente. Será uma manifestação unitária, madura e democrática. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Celestino. Antes de passar a palavra para o próximo palestrante, próximo orador, eu vou ler aqui uma mensagem que recebi de Guilherme Estrela, que foi diretor da Petrobras, da área de produção. Ele é considerado o pai do pré-sal e ele participou dos nossos debates aqui, teve uma contribuição importante. Ele mandou
uma mensagem curta que eu vou ler. Ele também não pode estar aqui, ele está na Bahia. Esse manifesto representa o exercício reflexivo de um grande número de cidadãos brasileiros indignados e preocupados com os rumos da profunda e extensa crise por que passa o nosso país. Denuncia a perda de nossa soberania como nação, a renúncia à gestão autônoma de nosso imenso patrimônio de recursos naturais estratégicos e aponta o retrocesso anticivilizatório a que estamos submetidos por um governo ilegal e ilegítimo. Só mesmo o tempo que encaminha soluções para enfrentarmos com democracia e participação essa frase crítica decisiva para o nosso destino como sociedade organizada e comprometida com o desenvolvimento brasileiro. Guilherme Estrela. Eu vou passar agora a palavra, para o Lindbergh Farias, senador Lindbergh Farias, que falará também em nome da Frente Parlamentar Mista Soberania. Olha, eu estou aqui falando em nome de todos os parlamentares, o deputado Zaratini, o deputado Paulo Teixeira. Eu me lembro que há um ano atrás nós estávamos no centro da discussão do golpe do impeachment. Afastaram a Dilma no Senado no dia 12 de maio. No dia 17 de abril, teve aquela votação na Câmara, que foi chamada por aquele escritor português de uma Assembleia Geral de Bandidos. Hoje, eu fico impressionado como, em menos de um ano, o tamanho da desmoralização desse golpe. Primeiro, Michel Temer tem 4% de aprovação popular, 92% da população brasileira diz que o Brasil está no rumo errado, e eu acho que a greve geral de amanhã pode ajudar a enterrar não só a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, mas começar a derrubar de uma vez por todas esse governo de Michel Temer, porque o Brasil não pode... Porque o Brasil não aguenta até 2018, professor Bresser. Eu acho que tem uma parte política aqui, nós já estamos com um projeto no Senado, defendendo a tese de antecipação de eleições para outubro de 2017, eleições para todo mundo, eleições gerais no país, para presidente, para senador, para deputado. Porque não tem jeito. Sem legitimidade popular não tem como sairmos dessa crise. Eles diziam de forma bem clara, olha, é tirar Dilma que está tudo resolvido. Tira Dilma que a economia melhora, porque os empresários vão reconquistar a confiança. Reconquistando a confiança, vão investir. Acreditaram nessa bobagem que o Paul Krugman chamava de fada da confiança dos empresários. A economia está lá embaixo, uma depressão de 8% ao ano, e o governo só fala de austeridade, ajuste, ajuste. E agora fizeram a loucura. A Petrobras, eles acabaram com a política de conteúdo nacional, professor. Nós não vamos ter condições, tudo que foi construído no país, estaleiros, navios, plataformas, sondas, tudo isso vai por água abaixo. E o BNDES e os bancos públicos, que tiveram um papel fundamental naquela crise de 2008. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque os bancos privados não queriam dar crédito, foi o Banco do Brasil e a Caixa Econômica que deram crédito. E foi o BNDES que jogou um papel fundamental naquele momento, como indutor do desenvolvimento nacional. Agora, hoje, no dia de hoje, foi publicado a medida provisória que acaba com a TJLP. Não tem, pessoal, investimento de longo prazo no país sem TJLP. Quem é o empresário que vai pegar financiamento com a taxa acima da Selic para investir no país? Então, eu estou convencido que é preciso apresentar para o país um outro caminho. Que esse Brasil tem jeito, é um país grande, com um povo trabalhador, e eu quero muito me associar aqui a esse manifesto construído por tanta gente interessante no país. Um manifesto que vai ter que olhar para o passado, vendo os erros e acertos do projeto desenvolvido no passado. Eu tenho muito orgulho do que foi feito no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Teve um processo de inclusão social violentíssimo nesse país. Agora, para mim, a situação econômica e a situação política é outra. Exige um outro programa. Você veja o começo do governo do presidente Lula.
nós tivemos o boom das commodities. Lula deu sorte porque a ameaça Lula fez com que o dólar se valorizasse. Isso nos ajudou naquele primeiro ano, né, professor Brescia, as nossas exportações. E depois nós pegamos uma economia que tinha muito pouco crédito. A gente fez crédito consignado, houve um salto no crédito, houve a mudança pela política de valorização do salário mínimo. Então tinha aquela situação econômica. E tinha uma situação política de uma relativa paz social. Eu acho que hoje, senhores, nós precisamos de um outro programa, porque a situação econômica é diferente e a situação política é diferente. Um governo popular, ministro Ciro Gomes, um presidente que assuma nesse país, tem que ganhar o povo para o seu lado, com um novo programa de reformas de base. E não tem jeito de ganhar o povo para o nosso lado. Para esse novo programa de reformas populares, sem dessa vez a gente botar o dedo na ferida e entrar na discussão desse sistema da dívida, que consome 500 bilhões por ano, 8% do PIB, 35% do orçamento vai para pagamento de juros para uma aliança rentista nesse país. E acaba tendo câmbio apreciado, também destruindo a nossa indústria. Nós temos que ter um projeto para reformar esse Estado, tirar das mãos das corporações. Nós temos que ter um projeto que seja capaz de enfrentar o poder da Rede Globo e dessa mídia. Nós temos que defender a democratização dos meios de comunicação. Eu encerro dizendo o seguinte. Boa, Paulinho. Você sabe que eu acho que esse governo do Temer e os economistas do PSDB, eu concluo, viu, Eleonora, que eu sei que eu estou falando já muito, eles desprezaram, no consenso de Washington, John Williamson escreveu que as reformas estruturais tinham que ter colchões sociais, senão a impopularidade derrubava o presidente da República, derrubava o projeto. Eles não foram pelo consenso de Washington, que pelo menos falava em hegemonia, em construção de consensos. Eu estou convencido, acabei de ler a doutrina de choque da Naomi Klein, que ela está certíssima. Ela fala do Milton Friedman, que ele diz o seguinte: numa crise, real ou pressentida, você tem que aproveitar e ir com tudo. Fazer mudanças irreversíveis. É isso que eles estão querendo fazer aqui. Só que eles esqueceram o conselho do John Williamson, que falava da impopularidade. Eu, sinceramente, eu estou muito animado, porque tenho falado há 2 dias com lideranças sindicais do Brasil inteiro. Eu volto e quero encerrar minha fala falando novamente dessa greve geral. Porque a gente, pessoal, tem que se jogar com tudo. Eu volto a dizer, não é só a luta contra as reformas. Nós temos que botar para valer, nesse país, a bandeira de eleições gerais, para antecipar eleições e tirar o país dessa crise. Muito obrigado. Obrigado, senador Lindbergh. Vamos passar a palavra agora para o eterno senador de São Paulo, Eduardo Suplicy. Querida Eleonora Lucena, Celso Amorim, meus amigos Luiz Carlos Bresser Pereira e todos os demais, eu queria aqui dizer que estou com uma energia renovada. Quando nós estávamos na Avenida Paulista, em agosto, setembro, eu dizia, bom, se o Michel Temer quer unificar e pacificar o país, ele pode perfeitamente chamar um plebiscito, referendo para 2 de outubro, e perguntar se o povo gostaria que ele ficasse até final de 2018, e se fosse não a maioria, então, que houvesse eleições em dezembro, primeiro e segundo turno, primeira e terceira semana, e em 1º de janeiro teríamos um novo presidente eleito diretamente. Mas ele não me ouviu, até deixei uma carta lá na casa dele e nem
assinada por centenas de estudantes do Colégio Veracruz, onde veio essa ideia. Mas agora o Lindbergh diz que já há um novo projeto ali para eleições diretas em outubro desse ano. Ora, aqui renovo o apelo ao Michel Temer. Eu queria... Olha, eu sou testemunha da campanha de 2014, ao lado do presidente Lula, ao lado da Dilma Rousseff. Eu e tantos outros candidatos, alguns aqui estavam presentes. Michel Temer ali estava defendendo o programa que nós, Dilma Rousseff e todos os demais, defendemos. Eu sou testemunha disso. E agora eu fico pensando, mas como é que ele, afastado da presidenta Dilma, faz um programa completamente diferente do que ele estava defendendo naquela oportunidade? Então, eu acho que nós devemos dar todo o apoio a essa proposta de pacificação do país para a eleição direta em outubro próximo. E está na hora de acelerar a votação desta emenda e se dizer ali no Senado, na Câmara, como isso será importante. Eu preciso ser breve. Tantas pessoas tão incrivelmente interessantes para falar aqui, mas eu também quero fazer um agradecimento, porque no Manifesto Brasil Nação, meu querido Luiz Carlos, vocês incluíram a renda básica, eu ouvi de novo aqui. E olha... E eu vou lhes contar, eu tenho um compromisso, eu espero que Deus me permita, durante a minha vida, ainda ver instituída para valer o que já foi, o que é lei aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula há 13 anos, 8 de janeiro de 2004, quando foi sancionada a lei que diz que será instituída no Brasil a renda básica de cidadania por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família. Mas lembro uma coisa, em dezembro de 2016, havia 14 milhões de famílias no Bolsa Família, agora já está em 15 milhões e 16 mil, está diminuindo. Conforme no manifesto se diz, está se diminuindo os programas sociais. Então, agora que até a Finlândia está começando a experiência da renda básica, o Utrecht, 19 outras cidades, ali em Macau, onde eu estive desde 2008, se paga um rendimento igual a todos. Eu quero ver, enquanto estiver vivo, a renda básica para valer no Brasil. Parabéns a todos vocês. Obrigada, Eduardo Suplicy. Eu vou passar a palavra agora, rapidamente, para a presidente da UNE, Karina Vitral, que está aqui, e vai falar também pela Frente Brasil Popular. Valeu, galera. Queria dar uma boa noite a todos, a todas. Dizer que todo mundo que luta e sonha e tem passado por poucas e boas ultimamente no Brasil, com o coração apertado do momento político que vive o Brasil, a gente hoje é um dia de esperança, né? Hoje é um dia de expectativa das melhores possíveis. E a expectativa não vem, infelizmente, da nossa classe política, do Congresso Nacional. Infelizmente, a nossa expectativa e a nossa esperança
não vem das nossas instituições, na nossa confiança da justiça brasileira, por exemplo, mas necessariamente não poderia deixar de ser assim. A nossa esperança vem das ruas, a nossa esperança vem da luta, a nossa esperança vem do povo brasileiro organizado que vai construir uma força enorme amanhã na greve geral em todo o Brasil. Então, eu não podia deixar de dizer a expectativa e o quanto a gente tem lutado para construir essa greve, demonstrar força e derrotar o programa de retrocessos do governo Michel Temer. A gente vive esse momento político difícil no Brasil e a gente não pode deixar de sempre lembrar por que esse programa de retrocessos está em curso e está passando no Congresso Nacional. Esse programa só é possível ser aplicado porque teve um baque institucional no país. Teve um golpe institucional, parlamentar no país, que propiciou que um governo ilegítimo chegasse ao poder para aplicar um programa de retrocessos que não foi o escolhido nas urnas. Porque se fosse escolhido nas urnas, esse programa ia ser o contrário disso. Ia ser o programa de superação da crise econômica, de valorização do emprego, de valorização do salário, de valorização dos direitos conquistados nos últimos anos. Não seria a reforma trabalhista que a gente assistiu ontem no Congresso Nacional sendo aprovada. E com uma série de simbolismos. Eu confesso que ontem eu estava dentro do plenário quando aconteceu uma das manifestações mais simbólicas que eu já presenciei, que quando o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que é metalúrgico de Caxias do Sul, utilizou o seu instrumento de trabalho e a sua vestimenta, o seu uniforme de trabalho, entrou para falar no Congresso Nacional. E esse Congresso é tão antipovo, tão contrário aos trabalhadores, que é óbvio que, vestido de trabalhador, ele não pôde usar a palavra dentro do Congresso Nacional. Vestido de advogado, ele poderia. Vestido de policial da rota, ele poderia assumir a tribuna. Mas vestido de metalúrgico, o Congresso Nacional não aceita que um trabalhador alcance o status de representatividade, que deveria ser, inclusive, a totalidade do Congresso Nacional, o espelho do nosso povo, o espelho dos trabalhadores, da maioria da população que trabalha. E é com luta, aqui no Congresso Nacional e em toda a sociedade, que a gente vai conquistar tudo isso. E falar da importância da iniciativa desses intelectuais, dessas pessoas expoentes da nossa sociedade, em formular um projeto. Porque esse golpe também foi possível porque ideologicamente se vendeu para a população e parte significativa da população se iludiu com a ideia de que o golpe e que o impeachment ia melhorar a vida do povo. E parte da população agora começa a ver com os próprios olhos, na própria pele, que não melhorou, e muito pelo contrário, está aprofundando a crise econômica e está aprofundando os retrocessos aos direitos sociais e trabalhistas. É por isso que nós também temos que nos armar com as nossas ideias, contrapondo na luta, na rua, mas também no campo das ideias, o que nós faríamos se estivéssemos no lugar, o que nós faríamos se conseguíssemos as diretas já e as eleições, com os diversos candidatos que podem surgir legítimos do nosso povo. Mas qual é o projeto? Qual é o projeto para o país, para a superação da crise econômica? Porque isso é fundamental. E aí eu queria, como estudante universitária e representante da União Nacional dos Estudantes, invocar o papel da universidade brasileira para a construção desse projeto nacional. Não é à toa que esses intelectuais que se debruçaram sobre o projeto nacional, todos vieram da universidade. Porque o pensamento político e o pensamento de nação sempre teve lugar na universidade brasileira. E agora não vai ser diferente. Portanto, unamos as nossas comunidades universitárias, nos unamos, estudantes, professores, pesquisadores, para defender, inclusive, a universidade pública,
em especial, porque essa também está em risco. Eles têm unidade no projeto. Eles sabem da nossa força. E é por isso que tentam colocar essa universidade, a Universidade de São Paulo, numa crise profunda e colocam como saída para isso a cobrança de mensalidades, fazendo com que essa universidade seja mais elitizada do que ela ainda já é. E na universidade pública não é diferente, já saiu. Na Universidade Federal também já saiu declaração vindo do Ministério da Educação na tentativa de cobrança de mensalidade. Portanto, invoco a Universidade Brasileira na sua responsabilidade de construir esse projeto nacional e esse programa para o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, Karina. Eu queria destacar aqui, tem muita gente para destacar, mas eu queria destacar especialmente aqui na plateia a presença da Margarida Genevois, que uma pessoa que tem uma trajetória de vida admirável, essencial na luta pelos direitos humanos no Brasil, uma coragem que, com mais de 90 anos, está aqui conosco nesse momento tão especial. Muito obrigada, Margarida. Passo a palavra, então, Ciro Gomes. Eu cumprimento a todas as brasileiras, na pessoa da jornalista, professora Leonora, é um privilégio cumprimentá-la. Cumprimento a todos os homens, e aí tem que fazer em nome de pelo menos 3 pessoas que estão aqui na mesa, o meu mestre, professor Luiz Carlos Bresser Pereira, o mestre de todos os bacharéis em Direito, que eu sou professor Comparato, e aquele que liderou a política externa mais audaciosa deste século no Brasil, professor Celso Amorim. Aliás, deste século é pouco. Tem a ver desde o Barão do Rio Branco, acho que não estarei exagerando se eu afirmar isso. Eu ando cumprindo um certo papel de grilo falante nos ambientes onde eu ando, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Haverá o tempo da busca de simpatias, haverá o tempo do discurso agradável, e eu pretendo também achar uma ocasião para ter oportunidade de fazer isso, de buscar simpatias e de ser agradável. Entretanto, resta-nos ainda algum tempo para que nós deixemos essas simpatias de lado e reflitamos, poucos que somos hoje, a partir, inclusive, da percepção de quão poucos somos hoje, não é? Sobre o que está acontecendo no Brasil, o tamanho e os limites ainda não conhecidos da tragédia socioeconômica, cultural que se abate sobre o nosso povo. E nós podemos fazer azedas críticas, e devemos fazê-las, aos nossos antagônicos. Eles são golpistas, eles são salafrários, eles têm um jeitão de quadrilheiros, e talvez os meus adjetivos sejam até mal compreendidos às vezes, mas eu os conheço com certa proximidade. Eu já chamei de ladrão ao tempo próprio o Eduardo Cunha e o Michel Temer, por exemplo. Naquela data eu fui considerado um malcriado, hoje eu estou aqui falando no meio de pessoas de bem, e um deles está preso e o outro sendo chamado de golpista pela quase unanimidade da comunidade nacional e por quem pensa no Brasil, fora do Brasil. Mas se é simples e justo que nós estejamos críticos e azedos, é o meu jeito, com relação aos nossos antagônicos, é preciso que nós tenhamos humildade, especialmente num momento fundador como este pode ser potencialmente. Eu atribuo a este momento um potencial fundador, porque assisti e testemunhei os rabiscos originais deste manifesto, tive o privilégio de estar, inclusive, na casa do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, me acompanhava nessa data, ou estávamos juntos, essa outra grande figura extraordinária que São Paulo deu à política brasileira, o ministro Haddad, prefeito Haddad. E eu não vacilei um segundo, apesar de ser um faccioso, né? Eu sou naturalmente faccioso, eu tenho necessariamente que ser humilde de compreender isso, eu vi a largueza potencial, a semente do potencial fundador para uma etapa nova da vida brasileira. Por quê? Porque impõe um método a nós outros.
Porque não é possível a nós outros, que fizemos o que fizemos, para o bem e para o mal, fazer de conta que nós não temos parte importante da responsabilidade, por omissão, por conciliação, por transigência, por pragmatismo, por realismo. Qualquer adjetivo que queira dourar a pílula tem a minha solidariedade. Porém, não é razoável, e vou de novo no simbólico, que nós estabeleçamos uma culpa tão grave para os nossos antagônicos e nos esqueçamos que nós fizemos a taxa de juros e recentemente a 14,25% e nomeamos o Levi como esforço de cooptação da direita do país e do centro plutocrata da vida brasileira. Nós fizemos isto. Nós fizemos isto. E fizemos isto, volto a dizer, cheios das melhores intenções, eu sou uma testemunha privilegiada, cheio das melhores intenções, mas este ato aqui pode ser fundador de uma percepção definitiva de que este caminho é a certeza do fracasso e da traição do superior interesse nacional. Eu não estou propondo uma guerra sectária, longe de mim isto, mas ou nós afirmamos um método ao redor do qual nós estabeleçamos qualitativamente nossa inteligência, ou eu, na hora própria, serei mais sectário ainda do que tenho que ser num momento como esse. Aqui estão as pistas. Os preços centrais da economia brasileira não estão errados por fatalismo, estão errados por manipulação populista, por estimulação populista a ciclos de consumo que não se sustentam, mas que são felicitantes, ciclicamente, e que permitem a elaboração de microprojetos de poder, enquanto a nação espera de parte de nós que se construa um projeto de país, um projeto de nação. O consenso pode ser estabelecido ao redor dos valores centrais. A questão nacional. E a questão nacional não por patriotado ou por amor extremo às cores verde e amarela do país, que também estão sendo malversadas. A questão nacional deve ser para que nós possamos mandar no nosso próprio nariz, para que nós entendamos que as condições de produzir, de trabalhar, de gerar riquezas, não são globais. A única coisa que é global é a ilusão consumista que está destruindo o planeta Terra e desorientando a sociedade brasileira em relação ao seu verdadeiro destino. A questão do desenvolvimento há de ser considerada para além das políticas compensatórias, que ainda que sejam muito importantes e inadiáveis, num país em que a fome não era uma expressão retórica e hoje pode afirmar que baniu a fome do lado de muitos brasileiros. Mas o desenvolvimento é outra coisa, é ampliar espaço para crescer a massa de salários, é ampliar espaço para crescer a receita pública, para que se financie com o mínimo de eficácia as políticas essenciais de segurança, banindo o medo que hoje assusta a família brasileira, esconjurando a doença e o medo do hospital que hoje assusta a sociedade do país e emancipando nossa gente por um processo inclusivo de educação que prepare para olhar criticamente a vida. E, por fim, a questão moral superior de todas, que na minha opinião, pelo menos, o enfrentamento solidário, comunitário e como objetivo central do país, o enfrentamento da miséria que nos envergonha. Eu queria registrar aqui também a presença do Mário Bernardini e do Fernando Bueno, que são empresários e que participaram de todo esse processo de discussão desde o início. Muito obrigado a eles. Queria destacar também a presença da Tata Amaral, a nossa cineasta, que também participou ativamente dos debates, né? Bom, que foi, professor Beluso? Bernardini. Ah, tá. Eu falei. Professor Beluso, então. Professor Beluso. Fala, então. Eu quero dizer a vocês que eu me sinto constrangido de ter que falar depois de tantas falas brilhantes, não é? Eu estou aqui com uma convicção
bastante arraigada, né, depois de participar ontem de uma batalha em Montevidéu. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vitoriosa. Então, aí. Não, eu estou brincando, mas eu queria dizer o seguinte, que não unifica, não, mas divide bem. Divide para o bem, divide no amor, não é na raiva, na ódio. Eu quero dizer o seguinte, que eu fico muito enlevado com a iniciativa do meu velho amigo Luiz Carlos e dos seus... Porque eu não participei de nenhuma reunião, porque eu não podia, estava doente. Mas apoiei o projeto e, sobretudo, eu advoguei o que os intelectuais não gostam de fazer, é abrir mão das suas próprias opiniões. Nós temos que convergir, nós temos que nos unir, nós temos que partilhar das ideias comuns e lutar por elas. Isso não é hora da gente ficar com diz-que-me-diz-que, com historietas, né? Eu quero que a gente se comporte de uma forma solidária, abrindo mão, inclusive, daquilo que a gente acha que seria mais conveniente no momento. E esse manifesto é isso, não é, Luiz Carlos? Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, o que me move nesse momento é a ideia de que nós precisamos pensar, nós que nos julgamos, viu, intelectuais, nós precisamos vestir a roupa do homem comum, vestir perscrutar a sua alma, porque é esses que estão sofrendo nesse momento. E nós só podemos pensar em plano, eu tenho horror de especialistas, hoje em dia. Horror. Né? Porque, não sem razão, eles são odiados cada vez mais na Europa, porque eles raciocinam em termos abstratos, fora da vida concreta das pessoas. O que esse manifesto fez? Foi buscar os caminhos para a realização dos interesses da maioria, coisa que foi abandonada, e eu quero louvar. Eu tive muitas divergências com ele, e ainda tenho, mas adoro ele, porque ele é um homem de bem, é um homem de bem, é um homem que se interessa pelo outro. E eu quero dizer o seguinte, vou terminar com as palavras do maior inspirador nesse momento da minha vida, que é o Papa Francisco. Papa Francisco, que diz o seguinte, a política não deve ser feita por aqueles que prezam suas mansões, seus carros luxuosos, deve ser feito pelo homem comum. Né? Esse é que é capaz de entender os problemas da grande maioria. O Papa Francisco. É com ele que eu termino. Eu nem queria falar, para dizer a verdade, mas estou falando, e estou falando com grande prazer aqui. Obrigada, professor Beluso. Passo a palavra agora para o embaixador Celso Amorim. Bom, não vamos falar de política externa, não. Política externa é uma coisa muito chata. Mas eu quero dizer o seguinte, que política externa, que me tocou tocar, sobretudo durante o governo do presidente Lula, é também sobre dignidade, sobre autoestima, sobre soberania, não só sobre soberania sobre os recursos, mas soberania sobre a sua própria alma. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser feita aí. Então, é por isso que eu me sinto muito honrado de estar nessa mesa, que eu não vou citar todos, é impossível, mas citar na mesa do Bresser Pereira, que é um homem cuja dignidade se estendeu durante décadas e que sempre lutou pelo melhor possível em cada momento, e eu acho isso extremamente importante. O Fábio Conder Comparato, que era um líder de todos nós, que sonhávamos com a democracia, com os direitos humanos, e não o vimos. Mas quero também mencionar o Radwan Nassar, porque eu acho que...
E mencionaria a Tata e outros cineastas e outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, o Chico Buarque, enfim, tantas outras pessoas que interpretam a alma do povo brasileiro e que assinaram esse nosso manifesto. Então é muito importante, e o Bresser sabe disso melhor do que ninguém, que não é um manifesto só de economistas ou de proto-economistas, como seria o meu caso, mas verdadeiramente um manifesto que congrega a alma dos brasileiros, aquilo pelo que eles têm que lutar. Pode não ser perfeito, porque nada é perfeito. A gente poderia ter falado um pouquinho mais dos indígenas, a gente poderia ter falado um pouquinho mais do meio ambiente, mas a gente falou de tudo, e está tudo aberto, e tudo pode permitir uma continuação, um desdobramento, e eu acho que isso aqui é extremamente importante. Eu vou dizer aqui poucas coisas que eu acho que interessam dizer. Primeiro, eu acabo de vir dos Estados Unidos e eu tinha que explicar o que aconteceu no Brasil, porque ninguém entende, embora estejam começando talvez a entender. Então, para explicar, por exemplo, o que é o impeachment, se é golpe, se não é golpe, eu falei, olha, você imagine, não que o Obama seja perfeito, mas você imagine que o Trump tenha substituído o Obama sem uma eleição. Você imagina isso? Então, isso foi o que foi o impeachment do Brasil. Não tem, independentemente das características legais, foi uma mudança total de projeto sem a participação do povo brasileiro. Isso acho que é uma coisa intolerável. Eu acho que, em grande medida, é isso que essa greve geral amanhã significa também, em tudo aquilo que ela representa, de corte dos direitos trabalhistas, em corte. Eu nunca vi, gente, eu posso não saber muitas coisas, não ter estudado muitas coisas, mas vi muito. Eu nunca vi no mundo um congelamento de despesas sociais, inclusive educação, saúde e segurança, né, durante 20 anos, por emenda constitucional. Isso não existe, nunca foi feito, não existe... Agora, eu quero dizer também, só talvez para terminar, porque eu não poderia falar de muitas outras coisas, mas tem tantas coisas no manifesto para vocês refletirem, que eu acho que eu vou procurar ser curto. Eu acho que tem coisas que têm que ser enfatizadas. E uma eu vou enfatizar em relação ao que já foi dito aqui, enfim, de qualquer maneira, que é a questão da eleição imediata. É muito importante. Agora, vamos também ter clarezas. Se nós não mudarmos as regras, nós vamos eleger, nós não, mas eles vão eleger as mesmas pessoas. Então, eu queria dizer ao meu grande amigo Lindenberg, nós temos que mudar essas regras. E isso no Brasil só se fará, e eu vou aqui usar uma palavra com muito cuidado, que eu não quero ser mal interpretado, por cima eu fui ministro da Defesa também. Só se faz como uma revolução. E é uma revolução no sentido próprio da palavra, uma revolução pacífica, uma revolução sem armas. Mas se nós não conseguirmos mudar, se nós não conseguirmos estabelecer, de acordo com regras novas, uma constituinte que escreva as regras certas, as mesmas pessoas vão ser eleitas e vão continuar roubadas da mesma maneira que estavam antes. Isso eu acho que é fundamental. E eu acho que também só uma atitude verdadeiramente revolucionária consegue mexer na mídia. Só isso. Porque eu vejo, todos dependem da mídia, todos de alguma maneira ou de outra terão em algum momento que compactuar com ela, até no processo eleitoral. Então, se nós não conseguirmos fazer, até mesmo de alguma forma que envolva, não é acabando com essa ou aquela rede, não, mas é redemocratizando, criando possibilidade de novas formas e regulamentando, como disse o Lula outro dia, fazendo o que outros já fazem. Nos Estados Unidos, a CBS não é dona de jornais, que eu saiba, ou a Fox News tampouco, nem o New York Times tem televisão. Né? Então, isso é uma coisa mínima que se tem que fazer no Brasil. Agora, essas coisas, no Brasil, tem que ser feito através, eu não sei como, porque eu acho que eu sou contra que haja uma coisa armada, acho que isso não funciona, será reprimido, será péssimo para todos. Agora, tem que se fazer com um espírito verdadeiramente, algo mais que reformista, um espírito verdadeiramente revolucionário. Muito obrigado. Muito obrigada, Celso. Eu queria registrar aqui a presença de algumas pessoas que tiveram também uma participação muito importante nesse processo todo. Estão aqui no fundo, na CIF, o Paulo Henrique, o Rodolfo, a Vera, que nos recebeu na sua casa, nas suas reuniões, o Nelson Marconi, o Clemente, enfim,
O Miro, cadê o Miro? O Miro. Então, esse é um processo realmente foi muito enriquecedor, tudo que nós tivemos. Agora, nada disso teria acontecido, a gente não estaria aqui agora se não fosse a generosidade do ministro Bresser Pereira. A generosidade, a orientação, a capacidade de discussão, né, de abrir mão, de oferecer soluções, de estar sempre aberto ao debate, uma pessoa excepcional que eu conheci melhor esses últimos meses, e que eu acho que a gente merece dar uma salva de palmas para o professor Bresser. Que tem uma trajetória de vida que vocês conhecem maravilhosa e que está na luta, está aqui se dispondo a debater com todo mundo. E ele é o responsável principal pela elaboração desse documento, pela elaboração desse ato, pela essa reunião aqui de pessoas tão diferentes e de pessoas tão comprometidas com a democracia, com a justiça social, que estão aqui, né? Então, eu vou passar a palavra ao professor Bresser, já caminhando para o encerramento, agradecendo muito à TVT, que está fazendo a cobertura e que está proporcionando que esse evento aqui possa ser assistido por muito mais gente, além dessa sala lotada. E passo as palavras ao professor Bresser, que é o nosso mentor, né, generoso, uma pessoa excepcional. Meus amigos, primeiro, agradecimentos, né? Um agradecimento muito especial à Eleonora. Foi a Eleonora que, em dezembro passado, foi me visitar, né, mostrando a sua grande preocupação com o que estava acontecendo no Brasil. E preocupada com a desunião da sociedade brasileira. Ou seja, e, portanto, com a destruição da ideia de nação que estava ocorrendo no Brasil. E ela vinha falar comigo e pedir que eu ajudasse a pensar o que fazer, né? E foi a partir dessa conversa que nós, então, começamos a reunir um grupo que, durante 3 meses, foi elaborando este projeto. Quer dizer, então, eu preciso agradecer às pessoas que participaram desse projeto, né? E o Celso Amorim foi absolutamente fundamental, né? Temos aqui o Mário Bernardini, né, que foi também um empresário importante da Ibrimac, né? E nós só poderemos ter realmente, quer dizer, um projeto de nação quando nós tivermos a participação dos empresários. Quer dizer, nós tivemos o Fernando Nascimento também, né? Nós tivemos, né, o Nelson Marconi, que aqui está comigo, o Paulo Henrique Amorim, né, que foi fundamental, né? Quer dizer, o Nassif, que está lá, o Luiz Nassif, né? E a minha querida cineasta, né? Tata Amaral, que também foi lá brigar, porque, como disse, isso tudo nós queríamos que este grupo representasse de alguma forma, né? E está aqui a Leda, né, minha colega economista, né? Isto aqui não é só de economistas. E está aqui o Alexandro, que é professor desta casa, não é, que também participou lá fortemente nas nossas negociações. Então, tudo isso foi importante. E, quer dizer, nós fizemos um projeto que, então, é um projeto de intelectuais, somos todos intelectuais. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, ouvindo os discursos todos aqui, né, quer dizer, nós estamos preocupados fundamentalmente em mostrar, em fazer a crítica do que está acontecendo, da coisa absurda que está acontecendo, da violência contra o povo brasileiro que nós estamos vendo, nós vamos fazer a crítica disso, mas isso nós estamos simplesmente fazendo uma crítica junto com a sociedade brasileira, que está indignada. Mas nós precisamos também apontar um caminho, né? Então, nós nos preocupamos em apontar esse caminho, em mostrar que existe uma alternativa, né, às políticas populistas econômicas de direita e também de esquerda. Porque o que nós vivemos hoje, né,
O problema fundamental nas sociedades modernas é um problema de hegemonia, é um problema de hegemonia ideológica. Quer dizer, nós, de esquerda, nós, nacionalistas, desenvolvimentistas e progressistas, nós sofremos uma derrota, não é, com, não é, o fracasso do governo da Dilma. Sofremos. Quer dizer, isso nos custou caro. Isso fortaleceu a direita e a direita se sentiu em condições de fazer, de realizar esse golpe violento que ela está fazendo. Não só o golpe de derrubar a Dilma, mas em cima do golpe de derrubar a Dilma, a de tentar mudar, não é, as instituições brasileiras num sentido absolutamente liberal e antipopular e antinacional. Né? Então, e a hegemonia ideológica você consegue se você tem bons argumentos, se você tem boas ideias, se você mostra que é possível, que existe uma alternativa ao que eles dizem. Porque eles estão o tempo todo, e usando toda a imprensa deles a favor deles, né? Só existe uma solução. A solução é liberalizar tudo, a liberalização é reduzir o tamanho do Estado, a solução é nos submetermos às diretrizes estabelecidas por Washington e Nova York. Quer dizer, tudo que interessa realmente a uma classe de rentistas que vivem de aluguéis, juros, né, e dividendos, e a uma classe de financistas que administra a riqueza desse pessoal. Essa gente que hoje domina o mundo, simplesmente. Não é? Quer dizer, e você vê uma crise enorme em todo o mundo desse capitalismo neoliberal, rentista e financeiro, desse capitalismo financeiro rentista. Nós precisamos de argumentos, e os argumentos não podem ser apenas criticando, mas mostrando também alternativas. E foi o que nós fizemos, então, não só mostrando mais genericamente os grandes valores que nós temos, e que são valores do povo brasileiro, mas nós achamos que tínhamos que escolher uma área, e nós escolhemos a área econômica, porque é a mais disputada hoje, para definirmos, então, 5 pontos fundamentais que seriam necessários para que o Brasil retome o desenvolvimento econômico. Porque, vejam, nós não estamos apenas numa crise, né, de agora. Nós estamos numa crise que começou em 2014, uma grande recessão, né, e, em cima dessa crise econômica, uma crise política e uma crise moral. Tudo bem, essa é a crise, mas acontece que nós estamos semi-estagnados, crescendo muito pouco desde 1980. E nos termos do neoliberalismo, desde 1994, ou 1990 com o Collor, desde 90, estabeleceu-se no Brasil uma política econômica liberal. Foi estabelecida inicialmente através, né, da abertura comercial e financeira do Collor, depois das privatizações violentas do Fernando Henrique e depois do sistema de tripé, não é? Que, na verdade, são superávit primário, uma coisa, em princípio, boa, mas o resto é juros extremamente altos e câmbio sempre apreciado no longo prazo e ciclicamente. Ou seja, montou-se esse liberalismo que o PT não conseguiu modificar, né, e que domina o Brasil desde então, e que não promove absolutamente desenvolvimento, não promove nem pode promover. E nós temos, então, mostramos que existe uma alternativa. Qual é essa alternativa? Quais são esses 5 pontos? Primeiro, né, é fundamental nós termos uma regra fiscal. Nós queremos um Estado forte. O Estado é o nosso instrumento de ação coletiva, através do qual nós queremos realizar os nossos grandes objetivos políticos de liberdade, de igualdade, de justiça social, de proteção do ambiente, de segurança. Ora, esse Estado precisa ser forte. Como é que eu vou ter um Estado forte se eu tenho um Estado quebrado? Então, eu preciso ter um Estado em que haja responsabilidade fiscal, sem dúvida. Mas não, e que haja, portanto, uma regra fiscal. Mas não essa regra escandalosa que iniciou esse governo, o teto que foi feito aí. Porque aquilo não é política fiscal, aquilo é meramente uma tentativa de reduzir o tamanho do Estado na penada parlamentar, uma violência completa. O segundo ponto é que nós precisamos de juros mais baixos. Quer dizer,
o que nos dizem os liberais, o que nos dizem os rentistas e financistas, é que esses juros são assim e vão ser sempre assim, porque são juros naturais, que decorrem de que o Brasil é irresponsável fiscalmente. Isso é falso. O Brasil, entre 1999 e 2012, portanto, durante 12 anos, ele cumpriu plenamente a sua meta fiscal, realizou o seu superávit primário. E, no entanto, os juros continuaram altíssimos. Na verdade, os juros são muito altos no Brasil porque algumas instituições facilitam isso, especialmente a existência de indexação, indexação, inclusive, dos títulos públicos, e porque há um interesse e um poder muito grande dos financistas e rentistas. A Dilma começou a cair quando ela reduziu os juros e atacou os bancos. E fez isso mal feito. Mas o fato é que ela começou a cair quando ela mexeu, não é, com o adversário. Então, nós precisamos de juros semelhantes aos países de igual nível de desenvolvimento. Eu não quero juros dos Estados Unidos ou da França, mas eu posso ter um juro real de 1% a 2%, em vez de 5%, 6%, agora 8% nesses últimos 2 anos, o que é uma vergonha absoluta. Quer dizer, os rentistas dessa merda estão capturando o patrimônio público em seu favor. Terceiro, nós precisamos de uma taxa de câmbio competitiva. Taxa de câmbio é uma coisa que as pessoas ficam com medo quando falam em taxa de câmbio. Mas pense uma coisa, se a indústria só pode se desenvolver se tem uma taxa de câmbio competitiva. A taxa de câmbio competitiva no Brasil hoje é R$ 4,00 por dólar. Se você põe uma taxa de câmbio de R$ 3,00 por dólar, como está mais ou menos, isso é uma desvantagem competitiva para as empresas nacionais enormes. Quer dizer, geralmente é muito mais fácil você importar a mesma mercadoria que você pode produzir aqui tão eficientemente quanto lá fora. Então, e para você ter uma taxa de câmbio competitiva, você tem que ter equilíbrio em conta corrente, no caso do Brasil, até um pequeno superávit primário, um pequeno superávit em conta corrente. Lá no manifesto está dito, esse é o terceiro ponto, não é, dos 5 pontos, que nós devemos ter um superávit em conta corrente. Não é? Porque o Ciro Gomes falou, não é, do populismo econômico que ele estava falando, populismo econômico fiscal e populismo cambial. O que é o populismo cambial? É você pôr a taxa de juros, taxa de câmbio apreciada, né? E com essa taxa de câmbio apreciada, os salários e todos os demais rendimentos, os aluguéis, os juros, e o que é mais importante, da riqueza dos ricos, fica tudo grande. Quando você deprecia, baixa tudo, inclusive os salários, mas baixa todo mundo. Ninguém gosta disso. Então, agora, se você não tiver se você tiver, então, um déficit em conta corrente de 3% do PIB, como é normal no Brasil, foi a 4,5% agora recentemente, quer dizer, aí então a taxa de câmbio que equilibra esse déficit em conta corrente é uma taxa de câmbio apreciada que inviabiliza a economia nacional. Então, vocês aprenderam, né, que para o Brasil se desenvolver, é o que os jornais dizem quase todos os dias, nós precisamos atrair investimentos estrangeiros. E que a situação maravilhosa para o Brasil seria um déficit em conta corrente de 3% do PIB, financiado, digamos, 80% por empresas multinacionais. Isso é uma mentira. Quer dizer, quando você tem um déficit de conta corrente, a sua taxa de câmbio, como eu já disse, fica muito mais apreciada, isso desestimula o investimento, de forma que você vai ver onde é que as empresas multinacionais investem hoje no Brasil, não é na indústria, não. Eles investem em serviços, eles investem em atividades públicas, em banco, em agricultura, mas na indústria, de jeito nenhum. Encolheu toda a indústria, não só a nacional, como a estrangeira, aqui dentro do Brasil. Estamos inviabilizando o Brasil com isso. Então, o terceiro ponto é um superávit primário pequeno, mas necessário para ser responsável do ponto de vista fiscal e ter um câmbio que torne competitiva a nossa indústria. O quarto é que o Brasil precisa ter um Estado que volte a financiar uma parte dos seus investimentos com poupança própria. E, finalmente, e a distribuição? A distribuição não se faz aumentando o gasto público.
Vai-se aumentando o gasto público de acordo se for para gastar na educação e na saúde, mas isso através de um acordo que se faz na sociedade. Além disso, mas isso tem limites. A nossa carga tributária hoje já é alta. E imaginar em aumento da nossa carga tributária mais do que isso não parece muito realista. Os empresários, não há acordo social possível em que os empresários concordem com o aumento da carga tributária. Mas o que pode ser feito? O que pode ser feito e deve ser feito é que o imposto deve ser progressivo. É impressionante o que faz de diferença. Nós sabemos que você ter progressividade ou não progressividade nos impostos. Nós temos, se vocês virem, por exemplo, como eu vi recentemente, uma comparação entre a Suécia e os Estados Unidos, em termos de distribuição de renda. Vocês sabem que os Estados Unidos, entre os países ricos, é o país mais desigual de todos. E a Suécia é um dos mais iguais, a Suécia e os outros países escandinavos. Agora, quando você vai ver o cálculo do índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, o índice da Suécia e dos Estados Unidos antes dos impostos é quase igual. A diferença é pequenininha a favor da Suécia. Agora, depois do imposto, como o imposto na Suécia é muito progressivo e nos Estados Unidos é regressivo, o resultado fica diferente assim. No Brasil, os impostos são muito regressivos. Então, isto é que nós tínhamos que lutar também para nós conseguirmos, né, uma diminuição da desigualdade que é fundamental no Brasil. Então, esses são os caminhos na área econômica, esses 5 pontos. E no nosso debate, na nossa discussão, nós temos que entender esses pontos e lutar e mostrar para os outros que ele é viável, que esses 5 pontos são viáveis e que, portanto, nós temos, como disse a Karina, nós temos um projeto para apresentar alternativo. Agora, vejam, intelectuais. Nós somos intelectuais, tudo bem. Mas intelectuais não resolvem muita coisa, não, viu? Né? Na verdade, nós precisamos de políticos. Né? Nós precisamos de políticos. Quer dizer, e essa tentativa de desmoralização dos políticos que está havendo no Brasil hoje é uma coisa muito grave. Quer dizer, não é razoável o que está acontecendo. Então, no processo de elaboração desse projeto, eu também tive uma ideia política. Não sou político, no fundo, fui ministro, mas sem ser político, nunca me candidatei a nada. Eu resolvi chamar, não é, o Ciro Gomes e, não é, o Fernando Haddad para discutir com eles o novo desenvolvimentismo, ou seja, para discutir com eles as ideias, não é, desses 5 pontos que estão aí. E foi uma discussão interessantíssima, não é, porque realmente eu vejo nestes 2 políticos, e muitos outros, o Lindenberg passou, que deu o Lindenberg, está ainda aí? Está lá o Lindenberg. Também participou das nossas reuniões, mas o Requião participou da reunião, quer dizer, junto com o Lindenberg, isso foi uma reunião. Já no caso do Ciro Gomes e do Fernando Haddad, quer dizer, eu estou dizendo, nós precisamos que alguns políticos como eles, né, sejam capazes, então, de comandar esse processo de renovação, né, das ideias nacionalistas, desenvolvimentistas e sociais brasileiras. Porque o Brasil precisa voltar a ser nação. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos, né, e, de repente, eu descobri o nacionalismo, descobri Getúlio Vargas, descobri a industrialização do Brasil, né, descobri a grande luta dos empresários, dos trabalhadores e dos intelectuais progressistas e desenvolvimentistas contra os liberais golpistas daquela época, era o DN. Quer dizer, passou-se o tempo, nós continuamos na mesma situação agora. O Brasil se desenvolveu enormemente até 1980, graças ao desenvolvimentismo, graças ao nacionalismo, e desde então parou. Nós precisamos retomar o nosso desenvolvimento. Nós precisamos retomar o nosso desenvolvimento com justiça social, com proteção do ambiente, né? E isto pode ser feito. Não é? Pode ser feito, está aí uma proposta, essa proposta precisa ser melhorada, precisa ser debatida, precisa ser discutida, não é? Precisa, não é, ser difundida. Conto com todos vocês para que nós, lutando todos, e temos amanhã um dia muito importante. Nós temos uma greve geral, e isto é importante. Porque, vejam, esta greve é uma greve para construir o Brasil. Não é para destruir o Brasil, é uma greve para construir o Brasil.
que está sendo destruído pelos outros. Meus amigos, muito obrigado. Por favor, vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto dos participantes, por favor. Não vamos nos dispersar. Vamos tirar uma foto. Quer que eu anuncie? Pessoal, gostaria de pedir para os convidados aqui no palco virem para o centro para a gente tirar uma foto, a foto oficial do lançamento do manifesto. Aqui não, vai.
gostei da homenagem. Não, eu não estou na frente. Consegue pegar uma coisa? Obrigado, professor. Satisfação. Luiz, deixa eu furar.